vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A paz do Senhor, meus queridos, meus amados irmãos. Aqui quem vos saúda é o pastor Fernando Pires, Estamos hoje na Rádio Atalaia ministrando a palavra do Senhor, já com o convite do nosso amigo João Souza, pastor João Souza, que Deus abençoe sua vida, as pessoas que mantêm essa rádio, que as bênçãos do Senhor venham acompanhar todos em nome do Senhor Jesus. O Senhor Deus coloca no meu coração uma palavra e eu gostaria de compartilhar com todos esta palavra que se encontra em 1 Samuel, no capítulo de número 16 e no versículo de número 7, que diz assim o texto. Se alguém quiser procurar aí, tiver na sua casa, rapidinho, procurar na Bíblia. Que Deus abençoe todos que estão na live aí no Facebook. Que Deus abençoe todos. Em nome do Senhor Jesus. Diz assim o texto. Porém, 1 Samuel 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. É interessante que quando esse texto, que o primeiro livro de Samuel ele é escrito, nós vamos perceber que Israel estava passando por uma espécie de mudança da jurisdição dos juízes para os reis. A história, o texto vai nos dizer que Deus escolhe a Saul para governar em Israel. E quando Deus escolhe a Saul para governar em Israel, muitas pessoas dizem que foi o povo que escolheu a Saul. Bem que a escolha de Saul foi uma escolha forçada pelo povo. Porém, o texto nos diz que Deus escolhera a Saul. Deus levantou a Saul com um propósito de alguém governar a Israel conforme a direção de Deus. Mas a história diz que Saul sai da direção de Deus. Saul começa a fazer tudo errado. Saul, que antes era modesto, que antes era simples, começa a fazer errado. O texto, a história vai nos dizer que ele começa a consultar, ele vai sacrificar ao Senhor no monte, coisa que era apenas para o sacerdote. Outro erro de Saul foi querer procurar consultar os mortos pela feiticeira. Então Deus agora precisava escolher alguém. Deus precisava de levantar alguém para fazer o teu querer, a tua vontade. Quando eu medito na Bíblia, no livro dos Salmos, o escritor vai dizer assim: e achei a Davi, o meu servo, homem segundo o meu coração. E se Deus achou a Davi, eu começo a entender, queridos, que Deus estava procurando alguém. Se Deus achou a Davi, é porque Deus estava procurando. E eu digo uma coisa para os irmãos que estão nos assistindo, nos ouvindo pela Rádio Atalaia: Deus ainda procura pessoas para usá-los. Deus ainda procura pessoas para que possa levantá-los em um propósito de bênção nessa terra. Eu entendo uma coisa, que quando Deus vai escolher Davi, o propósito era colocar alguém na direção de Israel, conforme o coração de Deus. Deus, ele não sente prazer, não sente desejo em colocar alguém conforme o propósito humano, conforme a vista humana,
Você vai perceber que no capítulo 16, versículo 7 de 1 Samuel, o escritor vai dizer, ele vai narrar dizendo: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua estatura, nem para a tua aparência, porque eu, Senhor, não vejo como vê o homem vê conforme os seus olhos, eu, Senhor, vejo como o coração, aquilo que está no teu coração. Eu digo uma coisa para você, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a situação, qual é a circunstância que você tem vivido na tua vida. Deus está procurando dentro de você as suas qualidades. Muitas vezes as pessoas olham para você, as pessoas vão dizer para você: olha, mas fulano é dessa maneira, ciclano atua nessa situação. Eu digo uma coisa para você, Deus, ele tem a especialidade em olhar nas pessoas aquilo que as pessoas não acham em nós. Alguém pode olhar para mim e dizer: mas o pastor Fernando é assim, o pastor Fernando é dessa maneira. Mas Deus, quando ele olha para mim, para você, querido, ele olha, ele acha uma qualidade que ninguém consegue ver, ele acha a qualidade que ninguém consegue entender, e por isso Deus vai escolher Davi, Deus vai escolhê-lo, Deus vai selecioná-lo pelas suas qualidades. A história nos diz que Davi, ele vem de uma família dentre 7 irmãos, e o texto nos diz que ele era o mais moço, e por ser o mais moço, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Por isso, não apenas por ser mais moço, naquela época, a profissão de pastora era uma profissão dada geralmente às mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como Jessé não tinha mulher na tua casa, apenas varões, agora Jessé tira a Davi e separa ele para cuidar dos seus negócios. Deus escolhe ele e coloca, louvado seja Deus, para cuidar dos propósitos de Jessé. Mas eu quero que você entenda uma coisa: quando Deus escolhe você para fazer algo, ou seja, a sua vista parece ser pequeno, muitas vezes é limpar a igreja, muitas vezes é ficar na porta, muitas vezes é ficar responsável pelas obras sociais, pelas obras comunitárias, e muitas vezes a pessoa fala: mas não estou fazendo nada. É nessas coisas pequenas que Deus está te separando, é nesses momentos que Deus está te separando para te levantar, é nesse momento que talvez seja desprezível às pessoas, é nessas situações que talvez as pessoas podem olhar e acharem desprezíveis. É nesse momento que Deus quer te levantar, é nesse momento que Deus ele quer te encher, são nesses momentos que o Senhor está te preparando. A Bíblia vai dizer assim, que ele é escolhido por Deus. Olha, nesse momento, nesse cenário, no capítulo 1, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo 1 adiante, você vai perceber que o Senhor vai chamar a atenção de Samuel e vai dizer para Samuel: até quando você vai ter pena de Saul, tendo eu rejeitado? Até quando você vai ter dó dele, vai ter pena dele, sendo que eu o rejeitei? Até quando você vai ficar com pena dele? Agora Deus chama a Samuel e fala: enche a tua botija de azeite e desce até Belém, desce até a casa de Jessé o belemita, que lá eu lhe mostrarei o meu escolhido. Só que Deus repreende ele dizendo: porém não atente à sua estatura, porque eu, Senhor, não olho como vê o homem vê o que está diante dos olhos, vejo o que está no seu coração. Deus está contemplando aquilo que está dentro do teu coração. Talvez a sua família não está percebendo o que você está passando, mas Deus está contemplando. Deus está contemplando o seu desejo de fazer a obra. Talvez você está aí, nos assistindo por essa live, pelo Facebook, os irmãos, que Deus abençoe os irmãos da igreja que estão assistindo aí, os amigos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Você que está ouvindo aí pela Rádio Atalaia, talvez as pessoas, alguém pode olhar para você, mas
Puxa, mas fulano ainda tem um vício, não largou do vício, fulano ainda não conseguiu mudar a sua vida. Mas Deus tem um propósito na tua vida. Deus escolhe pessoas mediante propósitos. Quando Deus escolhe Davi, o cenário espiritual de Israel, da liderança, estava todo. Hoje você vê muitas vezes muita liderança espiritual das igrejas, pastores presidentes com a vida totalmente bagunçada. Mas muitas vezes você vê os próprios membros se levantando, mesmo Saul estando com a vida bagunçada, fora da direção de Deus. Sabe o que me chama a atenção? Quando Davi ele tem a oportunidade de tocar em Saul, ele vai dizer: longe de mim de eu tocar no ungido do Senhor, longe de mim de eu tocar em alguém que Deus escolheu. Talvez aquela pessoa, às vezes o camarada já pregou, talvez foi um vaso que Deus levantou, que Deus encheu, que Deus preparou, que Deus usou, e talvez hoje a pessoa está distanciada do caminho do Senhor. Talvez hoje a pessoa não faz aquele ministério como antes. Talvez a pessoa ainda não concretiza o ministério como antes. Talvez a pessoa ainda não faz mais o ministério de excelência que fazia antes. Mas não deixa de ser um escolhido por Deus. Muitas vezes o defeito da igreja é criticar, mas o defeito do povo de Deus muitas vezes é criticar e não tem coragem de estender a mão para levantar o soldado ferido. A igreja de Cristo está confundindo os inimigos. A igreja de Deus, ela tem, irmão João, pastor João Souza, ela tem confundido aonde que ela tem que atacar. Muitas vezes o povo de Deus, os pastores, têm procurado guerra em lugares errados. A visão das igrejas hoje é quem tem a igreja maior, quem tem mais status, mais membros, quem tem um carro melhor, quem faz o evento maior, mas Deus não está procurando isso. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está nos procurando, igreja. Deus está procurando você. Deus, Ele quer te usar. Você é o voluntário, você é a pessoa. Não espere do pastor Fernando, não espere do irmão fulano de tal, do diácono, do presbítero. Deus quer te levantar como coletador, como alguém que colhe as almas, como um ceifeiro que faz a obra com excelência. Deus quer te levantar, querido. Não é tempo mais de você ficar lamentando por aquilo que você perdeu, por aquela perda, muitas vezes, de um relacionamento. Ah, meu relacionamento acabou, não tem mais jeito, meu querido. Deus escolheu você, mas você precisa se colocar, você precisa se manter na posição, você precisa tomar uma atitude. A Bíblia diz que quando Deus escolhe Davi, o texto nos diz que quando Samuel ele chega, quando ele vê o primeiro irmão de Davi, a Bíblia nos diz que ele, pela sua concepção humana, pela sua ótica, ele fala certamente, esse é o escolhido do Senhor. Certamente esse é a pessoa que Deus levantou. Certamente é essa pessoa que Deus separou, mas não era. Deus já tinha escolhido alguém. O que Deus tem para você é para você, irmão, ninguém vai roubar. O único que pode impedir a bênção do Senhor na tua vida é você mesmo. O único que pode impedir o trabalhar de Deus na tua vida não é nem o diabo, é você mesmo. Se Deus tem algo preparado para a sua vida, creia que o sobrenatural de Deus há de ser gerado na tua vida. O sobrenatural de Deus, alabaracandaраia, há de ser providenciado na tua casa. Xarabacandoraminaia, sei. Deus há de manifestar coisas grandiosas na tua vida. Deus há de fazer coisas gloriosas na tua vida. A porta se fechou, está dando tudo errado, ore. Deus há de abrir a porta para você. Não está dando do jeito que você quer, não se preocupe, aquilo que está errado, Deus vai colocar ao lugar, ao determinado propósito que Ele tem na tua vida. Quando Deus escolhe Davi, a Bíblia diz assim que Samuel, ele unge a Davi. Só que quando Davi ele é ungido, muitas coisas na vida dele não mudou. Quando Deus escolhe a Davi, quando a unção recai sobre a tua cabeça, a unção é como se fosse um selo de uma promessa.
É como se fosse uma autoridade, algo delegado no campo espiritual a uma pessoa. Quando Davi, ele recebe aquela delegação do reinado de Israel, no outro dia a promessa não se cumpre. No outro dia, Davi, ele não vai sentar num trono de ouro, mas ele vai enfrentar as mesmas situações da sua vida diária. Ele vai enfrentar os mesmos problemas, só que havia algo diferente. Havia um propósito, havia uma promessa. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Sobre propósito e sobre promessa. Quantas pessoas que têm caminhado na presença de Deus e vivido uma vida sem propósito. Vai na igreja por ir, acabou virando um religioso. Às vezes é um crente de 15 anos de igreja, 20 anos de igreja. É um obreiro que já foi muito usado na mão do Senhor, já fez muitas proezas na presença do Senhor. Mas acabou o propósito, perdeu a essência, esqueceu o porquê que Deus nos separou, esqueceu qual era o seu propósito, o fundamento da tua chamada. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus te escolheu com um propósito. Entenda que Deus, ele não levanta ninguém sem propósito. Se Deus te escolheu, mas pastor, minha vida está bagunçada, meu filho está nessa situação, meu relacionamento, meu esposo. Deus tem um propósito na tua vida, basta você crer e entender que muitas vezes os propósitos, ele não vai mudar a situação na tua vida de um dia para a noite não, querido. As promessas de Deus, elas geram um tempo para te preparar. Deus, ele não dá nada para ninguém despreparado. Primeiro ele vai te preparar. O que a Bíblia diz? Que quando Davi é escolhido por Deus, ele torna a cuidar das ovelhas do seu pai. Ele torna para o seu mesmo ofício, como filho obediente. Tem gente que recebe uma profecia, recebe uma profetada, muitas vezes não honra mais pastor, não honra mais os irmãos, os obreiros, faz do jeito que quer. Não, Deus me escolheu, eu sou o profeta da última hora, eu faço, eu só profetizo, eu aconteço, eu viajo, eu sou itinerante. Pera aí, meu querido, na Bíblia não existe negócio de itinerante, não. Na Bíblia não existe esse negócio de itinerante, não, meu querido. Mas existe, a única coisa que eu sei que existe na Bíblia é pessoas escolhidas por Deus. E escolhido por Deus não se importa com o tempo. Escolhido por Deus não se importa com as situações que vêm, com os desertos que atravessa, mas os escolhidos por Deus entendem que mesmo que passa pela aflição, mesmo que passa pelas adversidades, Deus tem um propósito sobre a tua casa, Deus tem um propósito sobre a tua vida, e Deus tem um propósito na tua vida. A história diz assim que Davi ele torna a pastorear as ovelhas do seu pai. Mas sabe o que eu acho lindo? Que esse tempo inteirinho, esse texto, ele fica oculto. O escritor não vai escrever. Esse texto vai aparecer apenas no capítulo 17 de Samuel, quando Davi lhe é apresentado. Davi já tinha recebido uma promessa, porém aquela promessa fica oculta apenas sobre a de e os irmãos de Davi, mas ela fica oculta, porque havia um temor de Saul matar Davi, havia um temor de uma conspiração de Saul querer matar Davi. Naquele momento eles ficam em silêncio. Naqueles momentos, pastor Altair, meu amigo, Deus abençoe. Naquele momento eles ficam em silêncio. A promessa de Deus fica em silêncio. Quando no capítulo 17 Davi vai enfrentar Golias, o texto vai nos dizer que ele vai se apresentar a Saul. E quando ele se apresenta a Saul, ele fala: eu hoje vou diante desse filisteu. Hoje eu vou diante dele, ainda que ninguém vai. Hoje eu me disponho. Só que Saul olha para a estatura, para a estrutura de Davi. Ele olha para a aparência de Davi e ele percebe, pela tua ótica, que Davi estava impossibilitado de enfrentar aquele gigante, de enfrentar aquela situação. Mas quando Davi vai se apresentar para ele, Davi fala assim: olha,
meu Senhor, o Senhor não está me colocando muito crédito, mas quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, quando saía um leão e apanhava uma das ovelhas do meu pai, eu ia até o leão, grudava a barba do leão, matava o leão e tirava a ovelha com vida das garras do leão. Uma vez quando eu li esse texto, sabe o que eu percebi, queridos? Que Deus estava preparando Davi no silêncio. Deus, ele está te preparando aonde ninguém te vê. Deus, ele está te ensinando aonde talvez você está dizendo: o que eu estou fazendo nesse cargo da igreja? O que eu estou fazendo nessa situação? Estou trabalhando nessa empresa e a minha vida não muda, eu não passo de cargo. Deus está te preparando, querido, para algo maior. Mas Deus está te preparando no silêncio onde ninguém vê. Louvado seja Deus. Deus está te preparando no silêncio, onde as pessoas não vê, onde muitas vezes a sua esposa não te percebe, o teu marido não te percebe, o pastor não te percebe, aleluia, o seu líder, a sua líder não te percebe. E é nesse momento que Deus escolhe você e ele. Esse momento você é separado por Deus, porque Deus vai te testar, vai te preparar com o tempo. Com o teste do tempo, Deus vai preparar você. No teste do tempo, Deus vai te ensinar a viver nos seus propósitos. Alabaracalacébria. Repito, Deus não escolhe ninguém sem propósito. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, se Deus te levantou, é porque Ele tem um propósito sobre a tua vida. Deus tem algo preparado sobre a tua casa. Louvado seja Deus. Para de reclamar, irmão. Para de viver uma vida sem propósito. Para de viver reclamando. Tem crente que é o seguinte: o filho está nas drogas, fulano está perdido, mas só sabe reclamar, está dando tudo errado, só sabe murmurar, só sabe viver o dia inteiro desgraçando a sua vida, desgraçando os filhos, desgraçando o marido, desgraçando a esposa, e a vida não muda. Sabe por quê? Porque não aprendeu a viver uma vida de propósito, não aprendeu a viver uma vida na presença de Deus com propósito. E quando se trata de propósito, Deus, ele pergunta para você: quem é você? Como que as pessoas conhecem você, querido? Quando Davi ele é escolhido por Deus, ele é conhecido apenas como um garoto mais novo de uma família. Até esse momento, Davi era apenas um anônimo desconhecido. Porém, quando, pastor Edilson Campos, Deus abençoe, pastor Valmir, quando Deus escolhe a Davi, Deus coloca sobre a vida dele uma incumbência. Deus está preparando ele para algo novo. Não significa que a tua vida vai mudar da água para o vinho, Machiro. Não significa, louvado seja Deus, irmão Jô, que a sua vida vai ser mudada da água para o vinho, mas Deus vai te preparar nos seus processos, querido. Você que está me ouvindo, Deus está te preparando nas lágrimas, Deus está te preparando nesse processo doloroso, no processo dessa perda. Deus está te ensinando no processo das tuas lágrimas. Deus está te preparando para que você seja um canal de bênção. É nesse processo. Está doendo, mas Deus está te preparando. Está sofrendo, mas Deus está te ensinando. Ninguém está te vendo, mas Deus está, louvado seja Deus, te ensinando a viver no propósito dEle. Deus está ensinando você a caminhar no propósito dEle. Muitas vezes você vai sofrer. Muitas vezes você vai achar que Deus, nesse processo do propósito, do projeto de Deus, as pessoas não vão te compreender. Vai parecer que Deus te esqueceu, porque Deus parece que Ele trabalha no vaso, Ele deixa o vaso no canto, e o vaso clama, está doendo, e Deus fica só no silêncio. Porque tem hora que Deus silencia, irmão. Quando Davi é escolhido por Deus, ele vai para o pasto. Havia apenas uma promessa e o silêncio de Deus na sua vida.
Mas chega aquele momento que Deus resolve apresentá-lo. Deus tira ele do campo. Olha como que Deus é lindo. Deus vai chamar o seu pai Jessé e fala: Jessé. Deus coloca no coração dele para chamar Davi, para ele preparar marmita, bolos e pães, para levar para os seus irmãos, para os seus chefes de 1000, para os generais, e para ver como os seus irmãos estavam. Mas aquilo era um projeto de Deus para apresentar, aleluia, louvado seja Deus, o seu projeto diante dos filisteus. Deus tem um dia preparado para te apresentar. E para Deus te apresentar nesse dia preparado, querido, Ele vai te preparar. Ele vai fazer muitas vezes, Ele vai permitir que você vai chorar. Ele vai permitir você ter decepções com amigos. Deus, Ele vai permitir que muitas vezes você passe desilusões, para que quando chegar esse momento, você vai dizer: eu já enfrentei o leão, eu já enfrentei o urso, eu já enfrentei as bestas feras do campo, e esse gigante não é nada diante do meu Deus, esta situação não é nada perante o meu Senhor. Deus está dizendo para você: não é momento para você parar, não é momento de você deixar de acreditar no teu Deus, não há mais momento de você deixar de crer que o Senhor é Deus da tua vida, que o Senhor é Deus que faz milagre na tua casa. Oh, lecalabachandarabagaia. É momento de voltar a acreditar. Não perca a esperança, querido. Não significa que o tempo passou e você não alcançou até agora nada. Não significa que Deus te esqueceu. Deus apenas está te preparando para algo maior. Deus está te preparando para as suas promessas, para as suas grandezas. Deus está preparando você para receber as bênçãos que Ele tem sobre a tua vida. Deus está preparando você para que a grandeza dele venha a ser estabelecida sobre você. Deus não é irresponsável, irmão. Deus, Ele não dá promessas, projetos a pessoas despreparadas. Primeiro Ele vai te chamar, depois Ele vai te ungir, vai te colocar um chão, vai te parar, e aí Ele vai te colocar a promessa, aí os projetos dele vão acontecer sobre a tua vida. Porém você precisa crer, você precisa acreditar. Quando Davi enfrenta Golias, a história diz assim, que o gigante cai por terra. O povo diz: Saul matou a sua dezena de milhares, porém Davi apenas... Saul matou seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares. Saul, ele se sente invejado no teu coração. Esse momento de vitória era apenas um processo, o começo de um processo ainda mais doloroso na vida de Davi. Mal sabia Davi que a partir desse momento em que ele começa a receber os aplausos, a perseguição na tua vida iria começar. Alguém ia tentar matar ele. Não se iluda, crente, com os aplausos. Pregador, você que é pregadora, você que é levita, adorador, não se iluda com aplausos, não se iluda com bajulação. Quanto mais Deus te levantar, mais o couro vai arder nas suas costas, mais você vai sofrer. Se verdadeiramente você faz a obra de Deus conforme o querer dele, se verdadeiramente você resolve sonhar e projetar os projetos, vai ter que passar pelos processos do Senhor, você vai ter que passar pelos momentos das dores, para que quando a promessa de Deus se revelar, você venha estar preparado, a soberba não venha subir no teu coração, o ego não venha subir na tua mente, a arrogância não venha tomar conta de você. Então Deus vai te preparar para isso. A história diz assim, que a partir desse momento, o texto diz que Saul ele começa a ficar perturbado por uma espírito. Alguns estudos dizem que quando Saul ele está perturbado com esses espíritos imundos, alguns estudos dizem que ele estava possesso, ele estava ficando possesso. Então alguém mandou chamar alguém que tocasse harpa, para que viesse
a repreender os espíritos imundos, conforme o louvor era tocado na harpa. Então Davi é escolhido mais uma vez. Agora Davi está frente a frente a Saul no palácio. Ele era chamado para tocar, ele era chamado para adorar, o espírito imundo ir embora, mas ao mesmo tempo queria tirar a sua vida. Saul queria tirar os projetos de Deus da vida de Davi. Sabe o que eu acho interessante? Davi honrava seu rei e como Deus Senhor, porém honrava a Davi como servo. Sabe o que eu acho tremendo? E eu aprendo muito com Davi, que mesmo passando tudo isso, Davi foi fiel a Saul. Davi, ele não ousou tocar na vida de Saul. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Quando você vê um obreiro que fala mal do pastor dele, desconfia. Quando você vê um obreiro que tem projeto de Deus, que diz que é pregador e vive falando mal dos seus liderados, da sua liderança, vive lascando a lenha nos irmãos que um dia ajudaram ele a se levantar, é uma pessoa que vive sem propósito, não aprendeu a ser discípulo. Para nós aprendermos a discipular, temos que ser antes discípulo, queridos. Precisamos aprender com Deus. A Bíblia diz assim, que o tempo vai se passar. Davi, ele sente um amor fraternal com Jonatas, ao ponto de Jonatas avisar a Davi que seu pai queria matá-lo. A história diz assim que Davi começa agora a fugir no deserto errante, para salvar a tua vida. Louvado seja Deus. Ele começa a cavalgar, se esconder no deserto. E a história diz que ele vai morar numa caverna. Ele começa a viver numa caverna chamada Caverna de Adulão. Era uma caverna onde ficavam pessoas desacreditadas, homens levianos, homens que tinham dívidas pendentes com pessoas que fugitivas. E a Bíblia diz que aqueles homens olharam para Davi e acharam graça na vida de Davi. Mas mesmo assim Davi ainda estava no deserto. Mesmo assim Davi ainda estava fugindo de Saul no deserto, caminhando errante no deserto. Mas sabe o que eu acho tremendo? Que quando Saul corria diante de Davi, Davi se escondia na caverna de Adulão. Tem momento que é necessário você se esconder. Tem momento que é necessário você perceber, querido, que a sua palavra contra a calúnia, ela não vai surtir efeito. Você tentar se justificar mediante alguma situação, não vai resolver nada na tua vida. Mas muitas vezes você precisa se esconder na caverna de Adulão e buscar o Senhor, pedir o socorro a Deus. Você tentar se justificar para as pessoas, querido, não vai resolver nada. Mas você orar ao Senhor, pedir: Deus, entra na minha causa. Deus está me julgando, Deus está me caluniando, Deus está se levantando contra mim. Tenha certeza, querido, que Deus vai ouvir você. Tenha certeza que se você tem um propósito de Deus, tenha certeza se Deus tem um projeto na tua vida, Deus vai apaciguar as coisas para você. Ele te ama, Ele não quer te ver sofrendo. Você que está aí, está dizendo: pastor, ouvindo a sua voz na rádio, estou ouvindo o Senhor por esse áudio e a minha vida está acabada, estou na droga, estou perdido. Como que Deus tem projeto na minha vida? Se esconda, não. Procure refúgio no Senhor. É onde você menos pensa. Deus, ele vai resplandecer a tua glória sobre a tua vida. É quando você pensar que está tudo acabado e você clamar ao Senhor com todo o teu coração, Ele vai mudar a tua história. A Bíblia diz assim, olha só: e me buscareis e me encontrareis quando me procurar o vosso coração. Se você buscar a sua libertação, se você orar, pedir a Deus a misericórdia para Ele mudar a tua vida com todo o teu coração, você vai encontrá-lo. Você vai encontrar que a Bíblia fala assim, que perto está o Senhor daqueles que o buscam, perto está o Senhor daqueles que o clamam. Deus não está longe, mas Ele está perto daqueles que o buscam e clamam. Então é a tua oportunidade, é o teu momento de buscar o Senhor, se for preciso no teu quarto, como diz aquele louvor,
Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a tua porta, ore ao Senhor, Ele vai ter resposta, Ele vai responder, Ele vai entregar a vitória que você precisa, Ele vai trazer o milagre que você necessita na presença do Senhor. E é só na presença do Senhor que você tem resposta, é só na presença do Senhor que o milagre acontece, é só na presença do Senhor que a tua cura chega, é só no teu clamor que o teu milagre vem, é só na tua oração que Deus vai libertar o teu ente querido, é só na tua intercessão que Deus vai entrar na causa, que Deus vai entrar na situação. Mas não desista, invoque o nome do teu Deus e você vai percebê-lo, você vai receber o que Ele tem na tua vida. Louvado seja Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Não perca a fé, não perca a esperança. Não deixe de acreditar, não deixe de entender. Não é que hoje deu errado, não é que tem dado errado, não significa que Deus tem algo melhor para você. Não é que você lançou a rede e não pegou peixe. A Bíblia diz assim que um dia os discípulos, eles vão sair ao mar para pescar, e você conhece esse texto. E o texto diz que eles eram homens experientes, pescadores, experientes, eles pescam a madrugada inteira. E após aquela pesca frustrante, eles retornam à praia de manhã bem cedinho, sem apanhar peixe algum. A história nos diz, o texto nos diz, que Jesus ele chega até a praia para ensinar, e ele pede para um deles empurrar o barco. E Jesus entra no barco, senta no barco e começa a ensinar a multidão. Jesus ele percebe que eles não pescaram nada. Jesus percebe que a pesca foi frustrante. Ele percebe que a pesca não aconteceu conforme eles queriam. Mas sabe o que eu acho lindo? Que Jesus chama eles para voltar de novo e lançar a rede. Vamos tentar de novo, lança a rede de novo, querido. Deu errado, lança de novo. Tenta de novo. Tenta de novo. Deus tem algo preparado. Deus tem uma pesca maravilhosa. Se você pescou a madrugada inteira, você entende, eles estavam cansados. Eles estavam com certeza com a maresia daquele mar, daquela praia. Louvado seja, eles estavam cansados. Pescaram a madrugada inteira e nada apanharam. Pedro vai dizer para Jesus: mestre, nós pescamos a madrugada inteira e nada apanhamos. Mas conforme a tua palavra, nós tornaremos o mar ao alto. Quando eles tornarem conforme a... Se Deus disse para você, tenta de novo, querido. Te levanta de novo. Deu errado, tenta de novo. Está frustrado, está desanimado. Te humilhar, te envergonhar, te entristecer. Tenta de novo. Se levanta de novo. A pior coisa que existe na nossa vida é quando você faz algo, você prepara, você faz de tudo para agradar. Aí você não agrada, as pessoas só sabem criticar. Mas a palavra que eu tenho para você à noite é: tente de novo, lance a rede de novo, jogue a rede ao mar de novo, lança a tua rede de novo. Louvado seja Deus. Oh, rabacalabaraia sei. Oh, rabacalabachandarabagaia. Tenta de novo, amado. Não desanima, tenta de novo. As melhores. Deus te escolheu, Deus te chamou para coisas maiores na tua vida. Acredita, tenta de novo, lança a rede de novo. Não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa o que eles estão pensando da tua vida, mas tenta de novo, querido. Tenta de novo em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Davi começa a andar no deserto como um projeto falido, como um propósito acabado. Ele começa a caminhar com 600 homens no deserto. Mas eram homens fugitivos. Eram homens que a sociedade não dava nada. Você sabe o que eu acho lindo? Que quando Davi anda com esses homens, quando Davi assume o trono de Israel, o trono de Judá e o trono de Israel, a história diz assim que Davi chama aqueles homens que estavam vivendo na prova com eles, que estavam passando os momentos difíceis com eles.
Deus chama para viver com eles os momentos de bênção. Nunca esqueça, querido, quem passou contigo no dia da tua prova. Nunca te esqueça de quem estava contigo quando todo mundo te abandonou, quando todo mundo te esqueceu. Louvado seja Deus. Não esqueça daquelas pessoas, mesmo com seus defeitos, porque ser humano é difícil às vezes conviver com o ser humano. Eu sou pastor, eu sei disso, eu tenho meus defeitos, eu sou uma pessoa complicada. Toda pessoa que tem chamado é complicado de se entender. Mas todo ser humano é complicado muitas vezes. Que cada um tem um costume, tem um jeito. Só que tem um porém, se você aprender a conviver com as pessoas, em algumas situações, Deus, Ele irá colocar você em lugares grandes. Pessoas são portas. Quantas pessoas que não sabem fazer aliança, e sabe o que eu acho lindo na vida de Davi? Que em todos esses processos da tua vida, Davi aprendia a fazer aliança. Todas as pessoas que queriam aliança com ele, Davi fazia aliança. Quantos crentes que tem na presença de Deus que não sabe fazer aliança? Só quer fazer inimigo. Ah, não gostei de fulano, não gostei de ciclano. Ó, não gostei de fulano. Vai me prejudicar. Vai acabar com as minhas agendas, vai acabar com isso, com aquilo. Isso é uma visão, irmão, de pintinho. É uma visão de pardal. Isso não é visão de evangelho. Visão de evangelho é renunciar, queridos. Visão de evangelho é abraçar. Visão de evangelho é amar, é curar, é suprir. Visão de evangelho não é viver de status. Visão de evangelho, querido, não é viver de cachê de igreja. Visão de evangelho é visão de reino. Hoje tem gente que está querendo viver visão de reinado. Davi foi escolhido por Deus porque ele não tinha visão de reinado. Ele tinha visão do reino. Ele pensava nas ovelhas. Ele pensava no povo. Pensava nas pessoas. Quando as pessoas, irmão, que está sendo iludida, a Bíblia diz assim no livro do profeta Jeremias: ai dos pastores que apacentam a si mesmo, porventura não irão apacentar as minhas ovelhas, diz o Senhor. Quantos pastores que estão se apacentando a si mesmo, estão se enriquecendo, e muitas vezes a sua ovelha está passando fome, está passando necessidade. Mas a Bíblia está dizendo: ai dos pastores que arrancam a lã das minhas ovelhas e pega as suas gorduras e não cuida delas, não sara as feridas das minhas ovelhas. Deus vai te cobrar, irmão. Você que é obreiro, que é pastor, pastora, missionário, missionária, e não tem cuidado das ovelhas de Deus com amor, Deus vai te prestar conta de mim, de você. Deus vai te prestar conta. Davi foi escolhido por Deus, mas ele sabia fazer aliança. Quantas pessoas, quantos cristãos, pastor Zeferino, Deus abençoe, meu amigo. Quantos cristãos que não têm essa visão de fazer aliança? Qualquer situação, um problema, dele ficar emburrado com o irmão. Ah, o irmão está me perseguindo, o irmão está se levantando, o irmão está me caluniando, e às vezes ninguém está nem falando mal da pessoa. A visão tua está errada, querido. Está achando o inimigo no lugar errado. Davi encontra aqueles homens no deserto. Davi corria de lá para cá no deserto, fugindo de Saul. Mas tem um segredo para isso, irmão. Quando Davi é levantado como rei de Israel, Saul é morto. Ele morre no campo de batalha. E quando Saul morre no campo de batalha, Davi assume o trono. Não se levantou em Israel um rei perito em batalha, um rei perito em guerras como Davi. Quem está entendendo essa mensagem, glorifica aí na tua casa. Deus, quando levou Davi para o deserto, Deus estava com Davi a conhecer o deserto com a palma da tua mão. Davi aprendeu no deserto. Davi aprendeu a conhecer o deserto. Então não tinha batalha que ele podia vencer, que ele não podia vencer, porque ele conhecia o campo.
as redondezas de Israel, ele sabia onde ele pisava, cada buraco do deserto, ele sabia, e por isso ele era perito em batalha. No deserto, quando Deus te leva para o deserto, é porque ele está te ensinando a ser vitorioso, Deus está te ensinando a ser valente, Deus está te ensinando a ser campeão, Deus está te ensinando a ser um cristão vitorioso e vencedor. Então esse deserto não vai te matar, esta situação não vai acabar com você, mas Deus tem vitória preparada para a tua vida. Louvado seja Deus. Voltando, irmão, em referência e visão de reinado, por que Deus chamou Davi? Por que ele foi escolhido? Pensa comigo, irmão. Se ele cuidava bem das ovelhas do seu pai, Deus vai observar e vai dizer, se ele cuida bem das ovelhas do seu pai, ele vai cuidar bem do meu povo. Ele vai amar o meu povo, ele vai zelar do meu povo. É por isso que um obreiro, se ele chega na igreja, ele vê um plastiquinho de bala no chão, e ele pega e joga no lixo. Se ele vê, muitas vezes, uma lama ou algo, uma poça de água na igreja, ele pega aquele pano de chão e passa para secar aquele ambiente. É o obreiro zeloso. A Bíblia diz assim, que o zelo da minha casa me consome. O zelo da tua casa me consome. Davi, ele tinha esse sentimento, que era o sentimento do Messias, que era Jesus. O zelo da casa, paz do Senhor, varão. Deus abençoe. O zelo da casa de Deus consome. O obreiro tem que ser zeloso, tem que ser de boa obra. Para terminar essa palavra, irmãos, eu ouvi um testemunho muito lindo que fez meu coração falar para os irmãos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, né? Aleluia, louvado seja Deus. Um pastor, ele saiu para ministrar em um congresso em uma cidade do interior de São Paulo, se eu não me engano. E quando ele estava preparando a tua mala para viajar, para ministrar, aquele pastor, ele chegou, ele pega o seu terno, um outro terno para ele também, 2 pares de sapatos, algumas peças de roupa. E agora ele faz a sua mala, ele vai, abastece o seu carro. E esse homem, só que antes dele sair, o Espírito Santo de Deus falou assim para ele, que eu quero que você leve o seu melhor terno, mais um terno, o seu melhor terno, o seu melhor par de sapato e a sua melhor camisa. Mas, Senhor, eu não vou usar. Mas ele obedeceu. Ele falou, Senhor, eu não vou usar isso. Mas ele obedeceu à voz do Senhor. Pois bem, e ele vai para a estrada, vai para a BR, ele para num posto, abastece. Quando ele abastece, ele vai e come um salgado, e no meio da estrada, comendo aquele salgado, aquele lanche, no meio da estrada, ele vê um mendigo. E quando agora ele vê aquele mendigo, naquele momento que ele vê aquele mendigo, o Espírito Santo de Deus brava no teu coração e diz, para e dê uma carona para esse andarilho. Você sabe aquelas pessoas que andam viajando a pé? Era um moço como esse. O Espírito Santo de Deus fala para ele, para o seu carro. E ele obedeceu à voz do Senhor, ele parou o carro. E ele colocou, colocou o rapaz na porta do fundo, nas portas do fundo do passageiro do carro. E ele colocou aquele louvor que diz assim, quando Jesus me estendeu as tuas mãos. E conforme ele colocava o louvor, aquele andarilho chorava, ele olhava no retrovisor do seu carro, e aquele andarilho começava a chorar. Aquele andarilho começava a se emocionar num percurso da viagem. E ele passou algumas cidades, e quando ele chegou em uma determinada cidade, que era a cidade que ele ia pregar, ele ia deixar o rapaz, o Espírito Santo falou para ele, você não vai deixar ele na estrada. O Espírito Santo falou, leva ele para o hotel, dê algo para ele comer, leva ele para o hotel que você vai ficar, dê um banho nele, corta, faz a barba dele. Você faz a barba dele e aquele terno que eu falei para você trazer, aqueles sapatos, aquelas peças de roupa, não
rapaz. Então ele pega tudo, prepara. Só que ele falou, eu não vou levar esse rapaz para a igreja. É um andarilho, é um mendigo. O Espírito Santo falou, vai e leva. Porque eu tenho uma obra, vai e leva. Mas Senhor, é um andarilho, já dei alimento, já dei banho, dei a minha roupa para ele. Eu posso passar vergonha, mas mesmo assim ele obedeceu. Agora ele vai pegar, ele vai se deslocar até a igreja. E quando ele vai se deslocar até a igreja, e quando ele está se deslocando, ele chegou na porta, o porteiro saudou ele com a paz do Senhor Jesus, cumprimentou, Pai, Senhor, pastor. E logo em seguida um rapaz chegou de terno e falou, esse é outro pastor que está com o senhor. E ele ficou sem graça, não pôde falar nada. Ele chegou no ouvido do moço e falou, não fala nada, eu quero que você fique quieto. E aquele obreiro, o porteiro, mandou os dois ir para o altar, ir para o púlpito. E eles subiram, foram até em direção do púlpito, subiram, ficaram ali. E quando eles chegaram até o púlpito, de repente começou o louvor. Deus derramou uma glória naquela igreja, todo mundo começou a chorar. E o pastor sem entender, o pastor que levou aquele andarilho, ele ficou sem entender porque a mocidade, os obreiros da igreja, alguns irmãos que tinham muito tempo na igreja, se levantaram. E quando eles se levantaram, eles foram abraçar aquele mendigo. Eles foram abraçar aquele homem. Todos eles choraram muito, ele sem entender nada. O pastor olhou para ele. O pastor que convidou ele para pregar no congresso. Falou, varão, você não precisa nem pregar mais. Se você quiser, a gente vai separar a sua bênção. A gente vai te abençoar ali. Não precisa mais pregar o culto. Está perfeito, fechou esse congresso com chave de ouro. Deus abençoou, Deus bradou. E ele sem entender o que estava acontecendo. Falei, não estou entendendo, pastor. Não estou entendendo porque o senhor não quer que eu pregue mais. Que eu pregue mais. E ele falou, você não sabe, mas esse moço que você trouxe, ele era o pastor dessa igreja. Esse moço, pastor que o senhor trouxe, ele construiu essa igreja, ele levantou este ministério, ele levantou esta obra. Levantaram uma calúnia contra ele. Levantaram uma calúnia contra ele. As pessoas da época tiraram ele da liderança, excluíram ele da igreja. E esse homem sumiu, nós pensamos que ele já tinha morrido. Mas Deus é fiel, hoje eu vejo que Deus era a tua vida. Nós pensamos que ele tinha morrido e hoje Deus trouxe ele de novo. Louvado seja Deus. Deus acredita em projeto falido. Deus, ele investe em pessoa que você menos pensa. A pessoa que você pensa que acabou. A pessoa que você pensa que não tem mais jeito. O meu Deus levanta do trono. O meu Deus chama para a tua presença. O nosso Deus levanta e coloca na tua presença para ser chamado como um canal de bênção. Aleluia, louvado seja Deus. E eu digo para você, querido, Deus quer te levantar. O mundo pode estar em decadência, o mundo pode estar em treva, pode estar acontecendo escândalo, mas Deus quer te levantar, Deus quer te encher, Deus quer te preparar com a sua glória. Deus tem algo preparado para você. Creia, porque Deus é fiel, em nome do Senhor Jesus. É Senhor Jesus. Deus abençoe nosso amigo. Chegou a hora do Aleluia. seu milagre. Ore a Deus. Em nome de Tenha fé. Jesus, Deus abençoe. Verás o impossível Louvado seja acontecer, Deus. porque tudo é possível ao que crê. Momento de oração. O seu milagre ao seu alcance. Amém. Aqui estão alguns pedidos de oração do nosso irmão José Pereira Barros. Nossa irmã Silvia Regina pede oração pela sua família. Do bairro Silva Regina. Do bairro Silva Regina, Deus abençoe. Também a nossa irmã Vânia, nossa irmã Vanessa, nosso irmão Alexandre, nosso irmão João Souza, Laodiceia, nossa irmã Ana Lívia, nosso irmão Marcos, a Fran, a Geni, a Sebastiana, o Marcos, a esposa Cida e filho Samuel. Amém? Vamos estar orando, né? Fazendo um clamor na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Você que está na tua casa,
que está nos acompanhando por essa live, né? Vamos fazer, quero que você se coloque na presença do Senhor. Vamos fazer algo, né? Talvez você está bastante abatido, talvez você está sentindo dor. A Bíblia diz assim, irmãos, que a oração da fé salvará o enfermo. E se tiver algum pecado, lhe será perdoado. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre a tua enfermidade, sobre a dor, em nome do Senhor Jesus. E você que está nos ouvindo pela Rádio Atalaia, em nome do Senhor Jesus, ligue, né, se tiver testemunho de Deus, através desta oração que o Senhor nos usa na cura. Irmãos, ligue, né, contando testemunho, testificando, aqui para o nosso irmão João Souza, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar então em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus eterno Pai, é nesta noite que nos colocamos uma vez mais em Tua presença. Altíssimo Deus, nós queremos Te agradecer, Pai, por cada vida, Senhor, que está ouvindo, Senhor Jesus, essa transmissão via rádio. Deus, ou pela internet, ou pelo Facebook, Senhor. Ah, meu Pai, venha visitar cada pedido de oração, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar estas vidas, que o Senhor possa confirmar a Tua bênção sobre cada casa, sobre cada lar, meu Pai. Xarabacandarabasseminaraia. Entra, Necalabachandarabagai, nesta causa. Entra, meu Deus, nesta situação. Oh Deus, vive poderoso. Essas mãos, clamando por esse processo. Arabacandarabasseminarabacaias. Eu vejo um processo de calabacéria. Eu vejo Deus tirando um jovem da prisão. Deus está tirando da prisão um jovem, dando libertação dos vícios. Ainda nesta semana o alvará vai cantar e o nome do Senhor há de ser glorificado. Deus vai visitar esta pessoa que está ouvindo o Senhor desse leito de dor, desse leito de enfermidade, Senhor. Venha determinar a cura, venha trazer, Senhor, a libertação, venha trazer, Senhor, a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Venha confirmar, Senhor, a Tua vitória. Cura esta pessoa desta enfermidade maldita chamada câncer, do HIV, deste problema da coluna, deste mal, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoe e guarde cada vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Shalom Adonai. Continua ainda? Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aqui do ministério. O nosso telefone é 67 DDD 67 99187 1022, Pastor Fernando Pires. Repetindo, 67 99187 1022. Você pode nos chamar por WhatsApp também. E o endereço é a Rua Getulina 384, no bairro Bosque da Esperança, Ministério Profético Leão de Judá. Repetindo, Rua Getulina 384, bairro Bosque da Esperança. As mãos de Deus na tua vida, que Deus vos abençoe e prospere, em nome de Jesus. Vinte 22 horas e 54 minutos. Depois da ministração abençoada, poderosa, hein? Sentiu a presença de Deus aí na sua casa? Tomou posse do seu milagre, da sua cura, da sua libertação, em nome de Jesus. Toma posse aí, em nome de Jesus, depois dessa oração, dessa palavra poderosa, ministrada aqui pelo pastor Fernando. Nossa programação. Não saia da sintonia, pessoal. Você que está na live, você que está pelo aplicativo, daqui a pouquinho, alguns minutinhos,
tem o pastor Sidney com o programa Desperta Brasil, trazendo mais louvores, mais palavra de Deus aqui para você que está ligado aqui na Atalaia FM. Deixa eu agradecer você da live aí, ó, muitas pessoas que estiveram participando aqui da nossa programação pela live. A diaconisa Fernanda, para a senhora diaconisa Fernanda Morim, a Joilce também, o Zeferi, essas pessoas que a Cirlei também, o Roberto Pereira, todas vocês que estão ainda acompanhando através da transmissão do Facebook. Vocês que compartilharam também, vocês que estarão vendo depois esse vídeo aí que está lá no Facebook, lembrando que essa vai estar na íntegra lá no YouTube, no canal da Rádio Voz Amiga, ali no YouTube, você pode estar acompanhando na íntegra ali no canal da Rádio Voz Amiga. Nós temos poucos inscritos ainda, você pode ser um dos nossos inscritos e também divulgando o canal da Rádio Voz Amiga lá no YouTube. É só você entrar lá no YouTube e procurar por Rádio Voz Amiga, todos os vídeos aqui do programa Conexão Atalaia você encontra ali no canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. E lembrando também deixa eu ver, das redes sociais, do Instagram da Rádio Voz Amiga, radio.voz.amiga, do Facebook, João Souza, João da Rádio Voz Amiga também, tá? Deus abençoe a todos, um final de semana abençoado. Segunda-feira nós voltamos com mais uma programação abençoada, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus. Vocês que estão aqui na live, Deus abençoe vocês aí. Tem a Clélia Moraes. Moraes. Isso. Clélia Moraes. Deixa eu ver se eu consigo. O Pedro também. A Keila, a Jennifer, a Adriele, o Luciano, essas pessoas que estão no Face aí, na transmissão do Facebook. Deus abençoe vocês, fiquem todos com Deus, até segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Continue aqui na Atalaia FM, os apoios culturais, daqui a pouquinho, pastor Sidney com o programa Desperta Brasil. Maravilha.